Bem, a aula de hoje é nosso capítulo 5, né, primeiro capítulo da nossa segunda unidade, então já estamos aí meio caminho andado. E, hoje falaremos sobre avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, certo? Eu coloquei F e aí para caber no título aqui da projeção de vocês, né? Só abreviei, mas avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, certo? Ah, Em primeiro momento, a gente já vai ter. Eu vou ver se quanto eu vou mudar aqui a projeção para que a gente visualize algumas coisas que são relacionadas à legislação educacional, né? Então a gente vai mudar de tela aqui de vez em quando, só para vocês verem algumas coisas junto comigo que fazem parte, né, daquilo que esse capítulo propõe para a gente. Então aqui, a legislação atual, né, da educação no Brasil, né, que é justamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz para a gente alguns critérios que têm que ser observados para a verificação do rendimento escolar. Então, que critérios são esses? Aí a gente, né, sai aqui do slide e volta para... Ops. Vamos olhar aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 de 96. Então, vou só colocar aqui para a gente visualizar, todos nós juntos, né? Que na verdade esse aqui é uma resolução, vou mudar aqui, pronto. Então, essa, né, é a Lei 9394 de 96, né? Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, certo? Isso aqui com certeza já é do conhecimento de vocês. Vocês já devem ter estudado, visto isso, essa lei em algum momento, certo? E até mesmo eu, como operador do direito, recomendo bastante que quando vocês forem consultar leis de qualquer tipo, consultem sempre o site do Planalto, né? Como não sei se vocês conseguem enxergar, né? Mas aqui, ó, planalto.gov.br. Ah, professor, mas como é que eu vou conseguir chegar nisso, né? Você joga o número da lei no Google, né? Que foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês, né? Você coloca aqui, por exemplo, 9394, que é a lei que é a LDB, né? Só o número. Ó, é a primeira opção que aparece. Então aqui ela já abre normalmente. Por que que eu falo isso para vocês? Por que que é importante a gente olhar o site do Planalto para ver as leis? Né? Por que que não utilizar um Vadmecum? Por que não utilizar um daqueles livros separados, né? Por que não utilizar algum outro livro ou qualquer outra fonte? Porque o site do Planalto, ele é aquele que atualiza constantemente as leis. Então, se porventura alguma lei for modificada, essa lei ela vai sofrer uma atualização instantânea no site do Planalto. Então, ele é a fonte mais confiável de que aquela lei que você está consultando está atualizada, né? Então, a respeito, né, desses critérios, né, que tem que estar na verificação do regimento escolar, ele cita aqui, né, a LDB no artigo 24, inciso 5º. Então, vou colocar aqui para a gente o artigo 24, já encontrei aqui, né? O artigo 24 ele diz o seguinte, né? Aqui para a gente. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A gente vai pular tudo isso aqui porque não é interessante para a gente. Esse é o inciso primeiro, esse é o inciso segundo, e suas alíneas, inciso terceiro, inciso quarto e inciso quinto. Bora ver o que o inciso quinto fala para a gente? Né? Mudar aqui, ó. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Né? Tem 5 alíneas aqui, né? Esses letra A, B, C, D, S são chamadas alíneas. Então, o que diz cada um aqui? Primeiro, né? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, né? Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, né? Ou seja, avaliação contínua, o tempo todo, constante, né? E cumulativa, quer dizer, que além de acontecer o tempo todo, ela tem uma somatória em si, né? Desse desempenho. Lembre-se que você sempre está avaliando o desempenho, né? Com a prevalência, então quer dizer, prepondera, predomina, prevalece, né? Ou prevalecem nesse caso, né? Os aspectos qualitativos, ou seja, os aspectos de qualidade sobre os aspectos de quantidade, os aspectos quantitativos, assim como prevalecem os resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais, né? Ou seja, a LDB valoriza a qualidade, né, sobre a quantidade e os resultados ao longo do período sobre os resultados de provas finais, né? Outro ponto, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Isso, se houver, lembre-se, isso aqui a gente sempre tem que focar nas palavras, porque a lei ela sempre tem que ser focada nas palavras que traz, né? A lei fala o quê? Possibilidade. Não quer dizer que é para ser assim, quer dizer que pode, né? Existe a possibilidade. Se isso for algo necessário, é possível. Há uma permissão legal de ser feita, né? Possibilidade de avanço, né? Nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, ou seja, a criança ela tem a possibilidade de avançar, né, nas séries, no curso que ela está naquele momento, né, mediante essa verificação de aprendizado, a verificação do rendimento que ela tem, né? E, por fim, né, perdão, tem mais um aqui, a linha D, o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, né? E, por fim, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, né, de preferência paralelos, para os casos de baixo rendimento escolar, né, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Todo mundo já aqui já deve ter visto isso, ou já participou, ou já viu, né, colegas seus que quando tem um baixo rendimento, quando você teve um baixo rendimento, tirou uma nota mais baixa, você participa de um programa de recuperação, que geralmente chamam de recuperação paralela, né? Você estuda no horário regular e em horários alternativos, né, você também tem aulas extras, né, com conteúdo mais dedicado em cima das dificuldades que você apresentou, né? Isso é bastante comum nas escolas, né, de ensino básico hoje. Então, bora voltar aqui para o nosso slide. Já deveria ter avançado, na verdade. Vamos avançar aqui. Ó, os critérios para verificação de rendimento escolar. Artigo 24, inciso 5º da LDB. Foi o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, o critério, né, essa primeira linha que a gente viu, né, que é a avaliação contínua, acumulativa, a prevalência da qualidade sobre a quantidade, a prevalência do resultado ao longo do período sobre o resultado de eventual prova final, ele é muito expresso na concepção de avaliação dos PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né, para os anos iniciais do ensino fundamental. Que se distanciam da visão tradicional que focaliza, né, que centraliza muito e dá tanta ênfase ao controle externo do aluno por meio de notas ou de conceitos, né? Então, a concepção que está presente nos PCN, ela compreende a avaliação como uma parte integrante intrínseca, muito ligada ao processo educacional. E ela afirma o seguinte, vou ler literalmente aqui para vocês. A avaliação, ao não se restringir
ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, ela é compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. Possibilita conhecer o quanto ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor tem em determinados momentos da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada. Portanto, a avaliação das aprendizagens só pode acontecer se forem relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de enfrentar. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles deixam muito claro, né, que essa avaliação, ela tem uma série de ligações, né, com aquilo que o aluno faz e com aquilo que o aluno é na sala de aula, né? Então, essa página, ela corrobora muito, ela concorda muito com esses critérios que a gente viu aqui, né? Qualidade sobre quantidade, resultados ao longo do tempo sobre os resultados eventuais, né? Essa é uma coisa que é muito bem trazida aqui. Outra questão que a gente precisa mencionar é a questão da avaliação formativa, né? Então, quais são os critérios que envolvem a avaliação formativa? Então, primeiro, a avaliação inicial, que também é chamada, né, de regulação da base. E essa avaliação inicial, ela permite o conhecimento da real situação do aluno, né, de partida. E isso em função, né, por que eu tenho que fazer isso? Para que eu consiga determinar muito bem os meus objetivos, o que eu pretendo para aquele ano, com aquela turma, com aquele aluno, né? Então, se eu não conheço o meu aluno, eu não tenho a capacidade de dizer aquilo que ele precisa. Então, por isso que a avaliação inicial, ela é de uma importância gigantesca. Ela vai servir exatamente para que eu saiba aquilo que meu aluno já compreende, aquilo que ele precisa compreender, e a partir disso é que eu vou planejar o meu ensino, todo o meu ensino de um ano inteiro. Além da avaliação inicial, eu vou ter o planejamento, né? Esse planejamento, ele oferece algumas ferramentas para o planejamento de algumas possíveis intervenções pedagógicas e também de estratégias de diferenciação de ensino, ou seja, planejamento como aquilo que eu sempre gosto de dizer, né? Você não consegue educar, você não consegue ser um profissional da educação sem planejamento, né? Isso é algo que é inevitável. Então, esse planejamento, né, quando a gente fala especialmente das intervenções pedagógicas, ele tem que ser muito cauteloso, né, justamente para que as demais ações, e justamente essas ações às quais esse planejamento se refere, tenham um progresso e, no fim, sejam de fato ações que tenham um sucesso, que tenham êxito naquilo que elas pretendem, né? Outra questão é a regulamentação da aprendizagem, né? Eu estou falando um pouco mais pausado, porque ao mesmo tempo que eu estou explicando, eu estou escrevendo aqui, tá? Isso me ajuda a conversar melhor com vocês. Então, essa regulação da aprendizagem, ela permite o levantamento de informações e também permite a adequação ou o ajuste constante dessas situações didáticas, quer dizer, as vivências dentro de sala de aula, aquilo que acontece na sala de aula, e também o ajuste ou adequação dos próprios conteúdos de trabalho às necessidades de aprendizagem. Ou seja, eu vou, por meio da regulação da aprendizagem, eu vou conseguir adequar
aquilo que eu preciso trabalhar, né? Ou seja, para aquele ano, eu preciso trabalhar X, Y e Z coisas. Então, eu adequo aquilo que eu preciso trabalhar, né, à necessidade de aprendizagem do meu aluno. Ou seja, independente daquilo que eu preciso trabalhar nesse ano, o meu aluno tem X necessidade. E aí cabe a mim encontrar o ponto de equilíbrio entre esses dois lados, né? O conteúdo que eu preciso trabalhar e a necessidade de aprendizagem do meu aluno. E a regulação da aprendizagem, ela também requer que eu considere que toda a situação e que toda a atividade representa para mim uma fonte de informação para que eu conheça o aluno e, conhecendo o meu aluno, eu posso ajudá-lo para que ele chegue onde ele precisa, né? Então, é por isso que esse levantamento de informações por meio da regulação de aprendizagem, desculpa, é algo essencial, é algo muito importante, né? Justamente porque, como bem considera aqui, né? Eu sendo dotado de informação, eu consigo ter o meu planejamento. Se eu planejo, eu consigo executar, né? Então, é uma relação de causa e consequência. E, por fim, né, a, a avaliação final, que também é chamada de avaliação integradora. E ela diz respeito à análise, né, dos resultados obtidos e de todo o percurso do aluno. Ou seja, por meio da avaliação final, eu consigo analisar os caminhos que foram tomados, né? Ou seja, todo o progresso, todo o histórico do aluno, né? E eu também consigo avaliar a sua chegada, ou seja, aonde ele chegou, o que ele conseguiu, quais foram os êxitos que ele teve, em que pontos ele fracassou. Fracassou no sentido de que não atingiu aquilo que ele precisava, não no sentido forte da palavra, né? Quando a gente fala de fracasso escolar, a gente não fala isso no sentido pejorativo, a gente fala isso sempre no sentido de que o fracasso ele se limita no âmbito escolar tão simplesmente ao fato de que aquele agente não conseguiu atingir aquele objetivo que era importante, que era necessário para ele, certo? Então, a avaliação formativa, ela supõe a definição de alguns encaminhamentos pedagógicos para conseguir atender esses alunos em termos de conteúdo, em termos de habilidade e em termos de competência que, porventura, esse aluno ainda não tenha atingido, certo? E aqui, avançando um pouco, a gente tem a questão das diretrizes curriculares nacionais. Ou será que eu avancei demais? Acho que eu avancei demais. Sob a ótica dos parâmetros. Só voltar aqui um momento. Bom, então aqui, encontrei. Desculpa. Então aqui, para a gente poder entender, né? Essa concepção de avaliação que é trazida pelos PCN, ela está baseada em alguns pressupostos, né, da abordagem informativa. Então, o que eles pensam? Primeiro,
A avaliação, ela vai envolver tanto o processo que o aluno desenvolve ao aprender, quanto o produto que é alcançado. Lembram que a gente havia falado agora há pouco da avaliação final, né? Na avaliação final que a gente analisa os caminhos percorridos e o ponto de chegada. É exatamente isso. Então, ela vai envolver o processo que o aluno desenvolve e o produto alcançado, ou seja, aonde ele chegou, né? E a avaliação ela não se aplica apenas para o aluno, né? Considerando aí essas expectativas de aprendizagem. Mas também ela se aplica às condições de ensino que vão favorecer o aprendizado. Ou seja, o aluno não é o único que é avaliado por meio dessas avaliações, né? Então, em resumo, para que para que a avaliação ela seja um instrumento do avanço intelectual, social do aluno, ajudando aí a escola a alcançar os seus objetivos de democratizar, né, o conhecimento, os parâmetros curriculares nacionais eles propõem que a avaliação ela seja considerada sob vários aspectos, né? Então aqui, ela precisa que ela seja considerada como um elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino, seja considerada como um conjunto de ações que busca obter, né, informações sobre o que foi aprendido, um instrumento que possibilita ao aluno tomar a consciência dos seus avanços, as suas dificuldades, suas possibilidades, né? Ou seja, tudo isso é como, além de outros aspectos aqui, claro, né? Que é como os parâmetros curriculares nacionais observam a avaliação. E outra questão aqui, que é trazida, né? Só voltar aqui. Então, na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, né, que tem aí como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos, né, dentre os aspectos físico, psicológico, intelectual, social, né, complementando a ação da família e a ação da comunidade, a avaliação ela vai acontecer mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento, né, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, ou seja, o aluno da educação infantil ele não é avaliado para passar de ano, né? Então não há objetivo de promoção, é apenas para acompanhar o seu desenvolvimento. Então, partindo disso, a gente tem, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são as DCNEI, que tem algumas determinações para avaliação da educação infantil. Vou mudar aqui a projeção para a gente ler juntos, né? Que também vocês podem encontrar isso na internet, tá? Que são essas aqui que eu estou fixando para vocês. Então, ela fala no seu artigo 10. Vamos encontrar aqui, artigo 5º, 6º, 7º, 8º. Esse é bem grandinho, né? 9º, 10º. Então, vamos ler aqui juntos, né? Só subir aqui para a gente não... Ponto. Ó, artigo 10, né? As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, né, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo, inciso 1º, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Inciso 2º, a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, né? Relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, né?
Inciso terceiro, a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, né? A transição de casa para a instituição de ensino de educação infantil, né? As transições do interior da instituição, as transições entre creche, pré-escola e transição pré-escola e ensino fundamental, ou seja, são vários processos de transição, né, que precisam ter estratégias adequadas muito bem formadas. Né? Inciso 4º, documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. E quinto e último, e não menos importante, a não retenção das crianças na educação infantil. Porque acontece que tem muito professor por aí, que eu não vou generalizar, porque não são todos que são assim, mas tem professor de educação infantil que acha que educação infantil é lugar para reprovar a criança. Só que, vamos voltar aqui, só para a gente ter certeza disso. Ah, professor, criança na educação infantil pode reprovar? Não pode reprovar? Ó, só para vocês terem uma noção, esses aqui, né, mais uma vez, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essa é a resolução CNE-CEAB número 5 de 2009, tá? Então, aqui, ó, vou ler de novo. As instituições de ensino infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Eu acho que a resposta já está muito bem dada aqui. Então, professor, pode reprovar na educação infantil? Não pode. Não pode. Certo? Porque a educação infantil não é lugar para você avaliar a criança. É para você acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É para isso que serve a educação infantil. Não para selecionar, não para promover, não para classificar. E não sou eu, não é o professor Bruno que está dizendo isso. Né? É a resolução CNE número 5 de 2009. Tá? Então, se por acaso alguém perguntar, manda olhar essa resolução que aqui está dizendo. Eu estou mostrando para vocês, tá? Então, pensem sempre que, né, ao contrário do que alguns professores podem achar, crianças de educação infantil não podem reprovar, certo? Vou parar aqui a projeção, descer aqui, voltar para o nosso slide. Opa. Então, aqui, ó. Então, esses princípios norteadores, né, do processo de avaliação da educação infantil são abordados nesse parecer, né? Ou melhor, são abordados no parecer número 20 do mesmo CNE, né? Número 20 de 2009, que trata justamente da revisão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, as instituições de educação infantil, sob a ótica da garantia de direitos, elas são responsáveis por criar procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e da conquista das crianças. Então, olha como ele fala aqui: avaliação do trabalho pedagógico e das conquistas das crianças. Em nenhum momento, né, o parecer CNE número 20 de 2009 fala sobre você avaliar grau de aprendizado. Aquilo que a criança aprendeu e que ela não aprendeu. Ele fala de conquistas. Vejam como a palavra é diferente. Né? Então, mais aí um argumento para mostrar para a gente que criança da educação infantil não reprova. Tá? E aí, trazendo, se o professor tiver o cuidado de trazer uma observação mais sistemática, ele vai ter condições de reconhecer, né, a preferência das crianças, a forma como elas participam das atividades, quem são os seus amiguinhos prediletos, né, para a realização de diferentes tipos de tarefas, né, e as narrativas das crianças. Vocês sabem que criança adora contar história, né?
como elas contam isso, como elas conversam, como elas imaginam as coisas, né? Quem são os amiguinhos da sala de aula, que a gente chama de amiguinho, né? Quem são os colegas, amiguinhos dessas crianças na sala de aula, com quem elas gostam de estar perto, de fazer as coisas juntos, fazer trabalho, pintura, enfim, fazer as coisas juntos, né? Aquilo que elas gostam, aquilo que elas não gostam, e como elas participam da aula, né? Se são mais extrovertidas ou mais introvertidas, se são mais participativas, mais ativas ou mais passivas, se são mais comunicativas ou não, né? Tudo isso o professor consegue trazer por meio da observação sistemática, certo? Senhores, vocês querem fazer alguma pergunta ou querem fazer alguma colocação, alguma contribuição para o assunto? Professor, Pode é falar. assim, eu vejo assim que no papel assim é muito fácil a gente avaliar, a gente fazer, aí sai tudo bonitinho no papel, né? Mas quando chega na prática, muitas vezes o professor ele não tem aquele suporte material, né, com relação, principalmente nas redes públicas, né? Aí se torna assim uma luta muito grande. Isso agrava muito também algumas situações com relação ao aluno, sendo que, como o senhor colocou aí, né, que a gente tem que conhecer desde do primeiro momento, do primeiro encontro. Aí a gente conhece no primeiro encontro, aí para a gente conseguir se tornar um amigo dele, que a gente tem que trabalhar em cima do que ele já traz de casa, porque cada uma pessoa tem uma cultura diferente. Aí então, assim, o meu ponto de vista, assim, ele é meio crítico com relação, né? Porque eu já trabalhei em escola pública, e eu sei como que é o negócio. Aí muitas escolas elas não dão esse suporte, né? Aí no papel fica tudo bonitinho, aí fora do papel já quase não funciona. Então eu acredito assim que o dia que os governantes olharem mais para a educação, eu acho que ela vai ser um pouco mais valorizada, até porque nem todas as crianças elas saem de casa com aquele intuito de ir só para aprender, né? Mas sim focado na merenda. Muitas vezes eu vejo isso assim, né? Que muitas crianças ela não têm o pão para tomar um café de manhã, às vezes não tem um almoço, aí vai para a escola com fome, aí dificulta um pouco o equilíbrio de aprendizado de cada um. Aí às vezes um se torna mais lento, o outro se torna mais tem um avanço melhor. Aí na hora de equilibrar isso aí, o professor ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser muitas outras coisas, né? Que Médico, enfermeiro. até que ele consiga identificar onde aquela criança está pecando, onde está o erro na criança, que na verdade não é na criança, é na família da criança, né? Para trazer ela para o equilíbrio, aí se torna um pouco tarde demais. Tipo, se a gente perceber de cara logo, não, porque aquela criança ali, ela não vem com tanta vontade porque ela vem de estômago vazio. Aí eu acho que isso é um pouco assim dificultoso para muitas crianças aprenderem. Pelo menos esse é um ponto de vista meu. Sim, sim, concordo plenamente. Isso remete a uma outra questão social, né? Que traz aí consigo toda uma história melhor, que faz parte da nossa história, a história do nosso país, né? Infelizmente acontece, né? Denis, pode falar. É, observando aí a fala do colega, né, sobre a parte estrutural, né, e acho que ele está falando da parte estrutural quanto o colégio, né, onde as crianças estudam, e as dificuldades que tem a escola pública, né, se vê que se gasta muito dinheiro com, com a educação aqui no Brasil, né. Eu perguntando para o senhor, você acha que as verbas educacionais elas são muito mal empreendidas, no caso, colocadas mediante a nossa educação? Porque se vê uma escola, vamos supor, particular, com uma grande estrutura, né, para desenvolver a capacidade de uma criança.
principalmente no ensino infantil, e por isso muitos pais que têm um poder aquisitivo colocam as crianças numa dessas escolas, e as crianças da escola pública ficam à mercê de uma situação, acredito, política, né, dos nossos governantes, de não termos também uma grande estrutura dentro da escola pública, já que se gasta muito com a educação. Será que para o senhor esse dinheiro que é colocado na educação é pouco ou é mal investido, é mal trabalhado? O que você pode dizer disso aí? Olha, essa vai ser uma opinião minha como cidadão e como professor, tá? Já que você está perguntando de mim, não do conteúdo em si, então uma opinião muito minha, tá? Mas vou tentar ser breve porque nosso tempo está acabando. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, tá? E antes de qualquer coisa, todos vocês têm liberdade para concordar comigo ou discordar de mim em vários ou todos os aspectos, tá? Eu acho que é uma junção de todas essas duas coisas, né? Eu acho que ainda se investe muito pouco em ciência no Brasil e esse pouco que é investido ainda é mal investido, né? Infelizmente, a gente observa muito isso e não precisa ir muito longe. É, isso vai desde o governo federal até as administrações municipais. Se investe muito pouco em educação. A gente vê investimentos absurdos em outras áreas que não têm tanta importância. Você não vê a ciência sendo valorizada, você não vê a tecnologia sendo valorizada. Isso é algo desastroso, porque parece que as pessoas ficam se fadando a essa ignorância, né? E é por isso que eu sou um crítico muito ferrenho e um entusiasta muito grande de desbravar o conhecimento, de desbravar a educação, de desbravar e valorizar a ciência, né? Como mais cedo, antes de começar começar a gravação, eu falava para vocês, valorizem a ciência, né? É isso que vocês buscam aqui hoje. Então, se hoje nós vivemos tantas mazelas do ponto de vista educacional, é porque, de fato, se investe pouco e o pouco que se é investido ainda não é investido do jeito certo. Por que não é investido do jeito certo? Porque cada escola tem uma realidade, né? Acho que você já deve ter estudado sobre isso. Cada escola é uma realidade, porque ela está num lugar diferente, inserida em realidades diferentes, entre famílias diferentes, né? E traz consigo toda uma história, um conceito e contextos geográficos, territoriais, né, sociais, culturais, que vão fazer com que cada escola tenha diferença de uma para outra. Então, enquanto se olhar todas as escolas, a escola em si como sendo apenas uma só e achar que todas funcionam do mesmo jeito, e no mesmo passo colocar pessoas, né, que gestam o dinheiro, o recurso público, que não tenham compromisso de fato com aquilo que estão gestando, com aquilo que estão gerindo, infelizmente é o que vai continuar acontecendo. A gente vai ter escolas precárias, porque não tem muito recurso, e quando tem, né, ainda é mal empregado. Ah, professor, mas tem muito dinheiro. Tem. Não é porque o que se investe é muito pouco. O que se investe é pouco. Dá para investir mais, né? Dá para investir muito mais em educação do que, por exemplo, vamos pensar aqui. Não é que as outras áreas não sejam importantes, que elas sejam desnecessárias. É que umas são mais importantes do que outras. Então, por exemplo, entre investir em educação e investir, sei lá, pensar em alguma outra coisa qualquer aqui. Lazer, o que é mais importante para minha sociedade? Educação. Tirar o povo da ignorância. Que a educação abre as portas. Eu falo por experiência própria. Se não fosse pela educação, se eu não tivesse estudado, não que eu tenha estudado muito na minha vida, né? Tem muita gente aí com muito mais formação do que eu, que é mais nova do que eu, olha que eu não sou velho, né? Gente com menos idade do que eu, com muito mais títulos do que eu, né? Então, se eu não tivesse me prestado ao estudo, de fato, eu não sei onde eu estaria hoje. Então,
realmente o estudo ele abre portas. Então, enquanto a gente tiver governantes que de fato não se preocupem com isso, a gente vai continuar fadado à ignorância, vai continuar fadado ao descontrole social, vai continuar fadado a essa miséria, que como foi bem mencionado pelo Ivan, pelo José Ivan, criança só vai para a escola para comer, né? Porque não tem comida na sua casa. Isso remete a uma outra questão que não tem a ver com a tônica da aula, né? Mas assim, é só para vocês entenderem que, de fato, né? Precisamos todos nós, né? Eu, vocês, sermos aqueles que vão em busca disso, que lutam por isso, né? E de valorizar a educação, de lutar pela educação. Vocês não vão ser pedagogos à toa, né? Existe um motivo para isso. Então, lutem por isso, né? Ecoem essas vozes, de fato, de pessoas que estão em busca de um futuro melhor, não só para si, mas para os outros, para as outras gerações que ainda hão de vir, certo? Nosso tempo está acabando. Eu vou encerrar a aula por aqui, gente. Eu queria poder dar espaço para vocês contribuírem mais, mas enfim, já estamos chegando aqui ao final do horário. Muito obrigado aí pelas contribuições de vocês, por esse rápido debate, mas que eu tenho certeza de que foi um debate muito positivo. Eu quero ainda ter oportunidade de, depois que a gente vencer as nossas disciplinas, nossos capítulos, perdão, a gente fazer uma mesa redonda, um momento de debates, né, sobre um assunto X, e a gente conversa, debate bastante, né? Eu vou planejar isso ainda, fazer sobre um assunto bem interessante, mas vamos ver isso com calma para o futuro, tá bom? Nosso tempo já acabou, já são 8 horas. Muito obrigado, senhores, pela paciência, pelas contribuições e pela compreensão de vocês. Fiquem em casa, cuidem-se e a gente se vê na próxima terça-feira, gente. Muito boa noite para vocês, bom descanso.